Estamos trabalhando esse livro, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos. A gente tem um trabalho espiritual na casa, esse trabalho está aberto. É um trabalho, a gente chama aqui, e a espiritualidade chama, os guardiões, as guardiãs, trabalho da estrada. Então é um trabalho do sagrado feminino, das mulheres. Então é o resgate das mulheres, dos espíritos das mulheres que estão presos em um monte de locais. Estão presos nas estradas, estão presos naqueles lugares. Aí a gente vai falar da beira da estrada, né? Aqueles lugares na beira da estrada que foram cabarés, que foram boates, que tem toda uma história aí em torno desses lugares, desses ambientes, né? E por alguma questão, e aí a gente vai entrar nesse assunto, justamente por causa disso, esses espíritos ficaram presos bolsões de espíritos femininos presos nesses locais. E o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que as nossas irmãs, as moças, as mulheres, as meninas, elas têm chego aqui já, porque esse trabalho já está aberto e já está acontecendo. E a gente tem coletado o relato delas. E a grande pergunta que a gente faz, e eu lembro do meu amigo sempre, né? Mas cadê o anjo da guarda das meninas? Que deixaram elas presas nesses ambientes e elas não foram para algum lugar, nem para uma colônia espiritual, não foram nem para o cemitério, né? Quando foi sepultado, né? Ficaram presas nesses ambientes. E o relato comum que tem acontecido aqui é remorso. Eu mereço estar nesse lugar, como se fosse um castigo, porque elas cometeram um pecado. Entende isso? Então, quando a gente desencarna sem nos perdoar, ou equivocadamente achando que aquilo que a gente fez, e a gente faz coisas por N razões, por N motivos. Quando eu fazia faculdade de História, eu fui fazer um trabalho com a prostituição no passeio público. Talvez hoje o passeio público não seja mais como era naquele tempo, mas naquele tempo tinha vários predinhos antigos, casas antigas ali, quartos que eram alugados, e tinha toda uma questão da prostituição ali naquele local. Desde a polícia que cuidava do passeio público, até iam lá fazer os programas com aquelas mulheres, com aquelas meninas, com aquelas moças, e eu tive a oportunidade de entrevistar uma delas. E eu sei a história dessas meninas. Como que aconteceu, como que elas chegaram, por que elas chegaram nessa condição. E a gente vê que é uma história de sofrimento, só tem sofrimento nessa história. Porque elas foram mandadas embora de casa lá no interior do Paraná, o pai expulsou, por isso, por aquilo, por alguma razão, por alguma motivação, elas foram expulsas de casa porque engravidaram, e por isso, por aquilo, e enfiaram no ônibus, vieram aqui para Curitiba, tentaram achar emprego. Essa menina tentou achar emprego na farmácia, tentou achar emprego de servente, tentou de gari, não conseguia emprego em lugar nenhum. E ela foi expulsa de casa, e o filhinho dela, a mãe, que é a avó, segurou lá. E ela tinha que mandar dinheiro daqui de Curitiba para cuidar desse menino, desse filhinho pequeno, nessa cidade lá do interior do Paraná. Não lembro se é Baiti, Venceslau, Bandeirantes e tal. Então, assim, por uma questão de sobrevivência, eu entendo, ela foi obrigada a seguir por esse caminho. E ela falava comigo e chorava. E a justificativa dela era assim, que ela havia cometido um pecado, que aquilo era tal, e ela estava sendo punida, então ela tinha que estar ali mesmo naquele lugar. É o que a gente tem ouvido aqui. Agora, a gente não entende que existe o mercado da prostituição. Por quê? Porque existe a clientela que procura.
Se não tivesse a clientela, se não tivesse os fregueses, né, que pagam por isso, isso não aconteceria. Então a gente tem que mudar o nosso olhar. Porque eu entendo aqui, eu fui eleito para, enquanto um representante do sagrado masculino, fazer esse trabalho. E eu não posso ser visto como o quê? Um cliente. Como que eu vou conversar com as moças aqui, que chegam aqui em sofrimento, em dor, sendo um cliente desse mercado? E eu não sou e nunca fui. Não sou e nunca fui. Então eu consigo trazer e puxar e conversar, porque tem o quê? Uma energia. A parte sexual tem uma vibração, tem uma energia que ela é muito forte. Hoje no planeta Terra, uma das questões mais sérias espiritualmente falando, é a questão da sexolatria. E a gente está falando aqui de moças, né? De mulheres, do sagrado feminino. Mas e os rapazes? E os meninos? Que são homossexuais? Que também existe esse mesmo mercado. E as crianças? Então a gente consegue entender o universo, o tamanho desse universo, e a quantidade de espíritos que estão presos em locais, sendo escravizados, porque a sexolatria continua no plano espiritual. Vocês vão ver pelos relatos aqui, eu trouxe manifestações aqui, que vocês vão ver que continua. Então no lado espiritual desses ambientes que foram fechados já há muito tempo, aquele processo de vampirização sexual, aquele processo de escravidão ainda continua. E ainda existe a clientela espiritual que faz uso disso. E aí nós fomos o quê? Agraciados para poder fazer o resgate de toda essa gama de espíritos, né? Claro que o foco e o centro é o sagrado feminino. Então nós temos as nossas guardiãs, as nossas pombagiras, a Dona Navalha, a Dona Padilha, a Dona Mulambo e tantas outras, porque não dá para nominar aqui quantos são as guardiãs envolvidas nesse trabalho, que têm tomado frente e ido conosco nesses lugares, desmantelar essas facções, esses grupos. Eu não sei exatamente o que é isso, porque é uma coisa tão complexa, tão organizada, que é praticamente uma guerra para fazer isso. E essas meninas, elas não conseguem sair desses locais, porque é uma verdadeira escravidão mesmo. Acorrentadas, algemadas, aprisionadas. No que? Os algozes usam o que? O remorso para mantê-las presas. Você está aqui mesmo por isso, porque você fez isso, por causa daquilo, por aquilo outro e tal. E cria uma monoideia tão perversa de pecado, que elas não dão conta de se libertarem. Por isso que esse trabalho acontece de fora para dentro. Nós vamos até esses locais físicos. Vai em tal lugar. Sei lá onde, né? Eles mandam a gente em tanto lugar, e mandam mesmo, vai em tal lugar que a gente vai fazer uma libertação lá. E chega lá, às vezes é uma beira de um mato que tem uma ruína. E aí, como historiador, a gente vai perceber que há 200 anos atrás tinha ali uma estalagem onde dormiam os bandeirantes, e tinham as moças, as índias, as negras, que eram escravizadas ali para servir sexualmente àqueles que dormiam naquela hospedagem. Historicamente, essas meninas, essas moças viviam nessa vida 4 anos. Porque eles desembarcavam, vou falar aqui do Paraná, desembarcavam em Paranaguá, de uma viagem da Europa,
cheio de doenças venéreas, doenças de tudo que é tipo, subiam a serra, paravam nessas estalagens e contaminavam. Tem um livro do seu Tranca-Ruas que ele conta o resgate de uma índia. Que os bandeirantes chegaram numa tribo, mataram todo mundo, escravizaram as moças e vendiam para essas estalagens. E ele fala que ela viveu 4 anos nessa vida. E eu estou falando isso para a gente entender a dor que elas chegam aqui. Essa dor, porque elas não entendem ainda que desencarnaram, que são espíritos, estão ainda numa perturbação espiritual, então essa dor é física, porque são feitos aqui curativos, tratamentos, medicamentos, remédios, e a dor emocional dessa questão do pecado. E elas estão aqui ouvindo agora, e elas precisam compreender que não tem pecado, que elas foram vítimas de um sistema perverso, e elas desencarnaram e continuaram sendo vítimas do mesmo sistema. Então, gente, vamos esquecer um pouco dessa, desencarnei e vou para o nosso lar, desencarnei e vou tocar harpa, desencarnei e vou... Não é assim. Eu já falei aqui quantas vezes das nossas perturbações, que a gente precisa resolver a nossa vida enquanto a gente está aqui, para que a gente não se aprisione. E aí elas perguntam: o que aconteceu comigo? Por que eu fiquei presa lá nesse lugar? A gente não tem nem condição de falar, porque cada uma dessas milhares e milhares e milhares tem uma história diferente, tem uma história pessoal, tem motivações que fizeram com que isso acontecesse. E quanto mais a gente volta para o passado, mais violento é esse processo. Então fica aqui esse olhar e essa ideia que a gente deve ter para com elas, porque elas estão chegando. São milhares. A gente foi fazer o trabalho agora, o último trabalho, na ilha do Teixeira. Fomos lá na ilha, desembarcamos na ilha, ficamos lá para fazer um trabalho de resgate do sagrado feminino naquele lugar. É uma ilha que é antes de Paranaguá, os navios passavam por ali. Quando o tráfico negreiro foi proibido, não podia desembarcar mais em Paranaguá, desembarcavam nas ilhas, clandestinamente. E aí é claro que teria que ter um prostíbulo para atender os marujos, os clientes que chegavam, 6 meses uma viagem, da Europa, de Portugal, da Inglaterra, vieram navio de todo que é lugar para cá. E está lá. Aquele antro de sexolatria continua lá. Se não ainda fisicamente, espiritualmente, aprisionando naqueles bolsões todas aquelas mulheres. Então a gente está fazendo um link do que nós estamos falando e aproveitando a oportunidade para trazer também para vocês o entendimento do que nós temos feito nesse sentido, nesse trabalho da estrada. Então a Ilha do Teixeira foi um lugar dos N lugares que nós ainda vamos, das libertações que vão acontecer, certo? Semana passada a gente parou nesse slide, e é exatamente isso aqui que nós vamos pegar. O que eu fiz da minha vida? A gente pode fazer essa reflexão aqui, Estamos encarnados ainda, mas eles e elas a todo momento pensam nisso. O que eu fiz da minha vida para merecer esse destino cruel? E aí só vem uma resposta, porque não existe um entendimento, não existe um olhar sobre essa questão da sexual, da prostituição. Castigo. Eu estou sendo castigada porque eu fiz alguma coisa muito errada. E a gente precisa falar também, dessa questão do tabu
sexual, que precisa de orientação, que precisa de entendimento, que precisa de conversa com as nossas jovens, com os nossos jovens, né? Sem vergonha, porque nós temos vergonha de falar também. Já me falaram isso esses dias. A gente tem vergonha de tocar no assunto. Então a gente deixa que aprenda por aí. E por aí aprende o quê, Adir? Tudo errado. Nas redes sociais aprende o quê? A gente tem que sentar em casa e falar e orientar, porque esse processo continua. Diretamente ou indiretamente, continua acontecendo. Então, preocupados com o imediatismo, os homens, né, a humanidade, se deixa embair pelos fogos do artifício do prazer momentâneo. E aqui a gente está falando dos clientes que vão procurar esse mercado sexual. Né? Passa ali na Getúlio Vargas, na Iguaçu, daqui a pouquinho começa. Passa lá e dá uma olhadinha como é que está aquilo lá. Tá lá por quê? Tem cliente. Você vai ver carro, você vai ver Ferrari parando ali. Você vai ver. Investindo em todos os bens que dispõe para fruí-lo, inevitavelmente se comprometendo com os prejuízos morais que passarão a atormentá-lo depois. Depois quando? Depois da morte, é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando das moças que estão chegando aqui e falando exatamente disso. Claro que foi idealizado nelas um sentimento. Se chega alguém lá, chega um bando de bandeirantes na tua casa, mata teu pai, mata tua mãe, mata teu irmãozinho, te leva para um prostíbulo, que culpa você teve de se tornar uma escrava? Nenhuma. Mas foram para esses lugares porque elas eram vendidas a peso de ouro. Então existiam, nós já tivemos manifestações aqui de senhores bandeirantes que eram caçadores de mulheres. Tem manifestação gravada aqui. Eu saía nos matos, aprisionava e vendia. Essa era a minha profissão, sem nenhum remorso. Eu ganhava a vida, caçava animais e caçava mulheres. Num momento, indígenas. No primeiro momento aqui da nossa história. No segundo momento, negras, pretas. E no terceiro momento, bastardas. E no quarto momento, isso vem até hoje. Então, é uma manifestação para que a gente possa entender de uma dessas meninas que chegaram aqui na nossa casa no dia 4 da semana passada, de segunda-feira passada. E a gente vai entender esse sentimento. O que ela relata? Ela chegou aqui, não sabe aonde está, pode até achar num primeiro momento que está em outro prostíbulo. Só mudou de casa, só mudou de lugar, acolhida por um homem, né? que é classificado como o cliente. Então veja a dificuldade que elas passam em ter toda essa dificuldade de se aclimatar na nossa casa, que é uma casa de acolhimento, onde elas estão sendo recebidas aqui com todo o amor, com todo o carinho, com todo o afeto, com todo o respeito. Como é que você está? Eu estou do jeito que estou. E tenho que saber o que vocês podem fazer por mim. Eu não sei o que vocês podem fazer por mim. Se você contar a tua situação, o que está acontecendo, a gente vê uma forma de ajudar você, né? Aqui dentro. Vamos conversar um pouquinho? Aqui dentro, por mais que eu esteja escutando tudo que estou escutando, eu me sinto perdida. Certo. Porque lá onde eu estava era meu lugar. Estava lá.
Estava lá na vida, né? Sim. Sabe bem como é que é. Né? Entendi, sim. Entendi. Então aqui eu fico perdida, porque aqui eu não caibo aqui. Certo. Não tem. O que eu vou ficar fazendo aqui? Não estou entendendo. Mas nós vamos entender isso aí direito, né? A pergunta é assim: lá onde você estava bom? Bom não estava. Não, né? Bom não estava. Mas e agora por que vai ficar bom se eu Vamos partir. não sirvo para o ambiente aqui? Vamos partir O ambiente desse- de vocês é outro. Vamos partir desse entendimento. Outro. Né? Que lá onde você estava não era bom. Não, nunca foi. Então, isso. Nunca foi. Então, o que acontece? Você, e não é só você, outras meninas também vieram de lá, foram todas trazidas para cá. Precisavam de ajuda para sair de lá. Sim. Não conseguiam sair sozinhas, não A gente tinha como sair. Não, nunca conseguiu. Era como uma prisão, Sim. né? E sair para onde também? Quem ia levar nós? isso Quem ia querer nós? Isso mesmo. Nós estávamos onde tinha que estar, né? Olha só, então vamos partir do que você está falando. Agora, tinha um lugar para onde vocês irem e tem um lugar que querem vocês. E esse lugar é aqui, para ajudá-las, para socorrer vocês, para tirar vocês daquela prisão, é uma escravidão, né? Concorda? Não tinha como Então. sair, né? Isso. Então aqui, por que nós estamos conversando? Estou conversando com você, todas elas estão ouvindo a nossa conversa. Então é uma casa de acolhimento, certo? Também é um hospital, porque muitas de vocês precisam de ajuda médica, de ajuda de enfermeiros, né? Porque existiam violências, existiam questões. Sempre teve. Mas nunca teve quem ajudasse. Isso. Então, ó. Sabe aquela história, sarar por conta? Isso. Nem todas resistiram. E quando sarava, né, Amy? Quando sarava, é como eu estou te falando, nem Então, todas assim, resistiam. Uma questão subhumana, né? E que vocês precisavam sair de lá. Nós, aqui na nossa casa de acolhimento, tivemos autorização de ir até lá socorrer vocês. Buscar vocês para trazer um lugar de proteção, para um lugar de apoio, de amparo, né? Para vocês retomarem a vida de vocês. Eu entendo que vocês, como você disse, só sabem fazer, né, aquilo que vocês faziam lá. É que a Mas gente veja não bem, tem vida mais. Mas né? veja A bem, gente não tem ó, vida. um dia você foi uma criança, Sim, um dia você foi uma Sim. menina, sim. um dia você foi uma moça, você tinha uma casa, você tinha um lar, você tinha pais, você tinha família, não é isso? É o que nós estamos oferecendo aqui. Uma casa, um lar, uma família, para vocês retomarem a vida de vocês. Então o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, a gente tem um jardim cheio de rosas, cheio de flores, que precisa de gente para cuidar. Então, de repente, você gosta de flores, você gosta de jardim. Nós temos animaizinhos que precisam de cuidado. De repente, você gosta de um gato, de um cachorro, de um outro bichinho, né? Nós temos cozinha. De repente, você tem o dom, gosta de cozinhar. Veja quanta coisa, né? Inclusive, tudo isso é uma terapia para que vocês possam e devem esquecer aquele passado. Sabe, minha irmã, porque aquele passado não existe mais. Vocês não estão mais lá. Vocês estão num lugar de respeito. Eu digo para você que é uma ferida que espero que cicatrize, sabe? isso. Eu queria esquecer tudo. E vai cicatrizar. Eu quero esquecer. Com a ajuda dessa casa, com o acolhimento que vocês estão recebendo aqui, essa ferida vai cicatrizar. Eu estou falando com você aqui, né, como um irmão, Sim. como um amigo, para vocês também entenderem isso. Sim. Eu Que nem já tô todos percebendo são que é um aqueles. outro entendimento, Nem né? todos são aqueles. Porque a gente sente a dor de vocês, a gente sente o sofrimento de vocês e a gente vai ajudar a curar essa ferida. Então é isso que vocês precisam entender agora. Sim. E aceitar que vocês estão numa casa, vocês estão num lar, vocês estão entre família, porque aqui todos nós somos família. Aqui vocês não vão sofrer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de discriminação,
Nada disso, porque aqui nós nos tratamos como família. E essa ferida vai se fechar. De pouquinho, com ajuda. Você vai arrumar algo para você fazer, vai conversar, vai falar, eu gosto de fazer tal coisa. Qualquer coisa que você falar que gosta de fazer, aqui tem. Não tem? Tem, né, Tânia? Sim. Tem moças que já vieram aqui de outros locais, na mesma situação, estão cuidando. Eu falei da Rosa, nós temos uma irmã, ela chama Rosa, e ela cuida das roseiras hoje. Tem outros que cuidam que são jardineiros, tem outros que cuidam dos bichinhos, que também precisam de cuidado. As crianças. As crianças que precisam de cuidado, Sim. nossa, a cozinha. Então tem muita coisa para você fazer. Muito bom. Viu? Para vocês fazerem. E aí vocês vão se inserindo. Tá difícil agora, precisa acabaram de chegar, né? É recente. Mas logo vocês já vão se situar, fazer amigas. E tudo vai dar certo, minha irmã. Viu? Confia nisso. Não, eu Acredite. preciso dessa ajuda. Eu preciso Sinta muito, essa energia, Eu preciso muito né? dessa Essa libertação que vocês receberam. Pense na nossa mãe, né? Nossa Senhora, na ajuda do alto, que foi graças a essa ajuda que nós tivemos a possibilidade de ir lá buscá-las. Sem essa ajuda também nós não conseguiríamos, Sim. porque você sabe que não era fácil, né? Eu quisera mostrar mais entusiasmo, mas eu tô tão neutra. Mas é com o tempo. Eu estava Viu? parecia que tão afoita, mas de repente... Assustada, né, minha? E Assustada, agora né? parece que eu caí em mim, assim, Isso, do jeito que eu estou muito parada, estou muito cansada, eu tô assim, exausta. Isso mesmo. Mas agora, a partir de hoje, dessa conversa, essa energia, essa disposição, ela vai começar a voltar. Vai voltar, né? Né? Porque a casa tem vibrações, tem medicamentos, tem forças que vão levantar vocês, esse ânimo, essa coragem. Sim, É só ter um pouquinho de paciência. eu vou ter, Viu? eu vou Um ter. pouquinho de paciência. Eu vou Fala ter. para as nossas amigas, para suas Vou irmãs. falar e quero que Leva todas pra fiquem elas isso. junto aqui, porque nós precisamos Isso. muito. Isso mesmo. Não é só uma que está perto de mim, Isso são mesmo. muitas. A gente sabe. Muitas, Né? E todas precisam. muitas. Umas estão mais sofridas, outras estão um pouquinho menos, mas todas precisam de ajuda dentro de Na algum verdade, critério. eu falo para você, que eu falando para você que estou exausta, com a mente cansada, me acalmando aqui. Mas eu digo que, não sei, uma porção estão bem abobada, parece que não se reconhece. Passaram Elas estão assim, sabe? Passaram por Não muito sei o que sofrimento, foi. viu, minha irmã? Muito verdade, sofrimento, sim. muita dor emocional, Sim, muita sim. violência, né? Sim. E cada uma absorveu de uma forma, né? Sim. Então, de algumas a ferida é mais profunda, outras pode ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais fácil. Mas nós vamos tratar cada uma dentro da sua necessidade. Muito Viu? bom. Eu sou o Marco. Tá certo, Marco. Você se lembra do seu nome? Não sei, Não? Não tem problema. não sei. Não tem problema. Acho que... meu nome é Adélia, me chamavam de Deli. Deli? Deli. Deli. E o nome é Adélia. Adélia. Como que Deli. você prefere? Pode me chamar de Deli mesmo. Deli. Tá bom. Então, tá bom, É olha Deli. aí. Viu que beleza? Meu nome é Deli. Deli. Seja bem-vinda. Tá bom. Leve essa boa agradeço. nova para suas amigas. Vou levar. Diga que todas Vou são levar, bem-vindas nessa que a casa. gente não vai ter desprezo de vocês. Não, né? nem nada, nenhum tipo de julgamento existe aqui. Porque todos nós, sabe, Deli, viemos de um passado. Sim. Todos nós que estamos aqui viemos de um passado. Mas o nosso Que não foi fácil. Mas não é questão nem de fácil. O nosso passado é sujo. Muito Mas sujo. nós também viemos de passado sujo, Sujo. sabe? Muito sujo. Então, assim, o que a gente pode entender? Né? Alguns foram sujos e outros sujaram. E ninguém pode dizer que está livre disso. É verdade. Né? Então, nós estamos todos juntos, procurando a nossa libertação, procurando a nossa alta médica, todos iguais. Não existe um aqui que possa levantar o dedo aqui nessa multidão que seja melhor que o outro. Sim. Porque aqui o maior, sabe, Délio? O maior de todos é o menor. Sim.
Aquele que é o maior você é está o falando menor. certo. Viu? Isso aí, Se coloca como menor por humildade. isso aí dá dá uma força de valor para Isso gente. mesmo. Então, ergam a cabeça de vocês, viu? Sim. Vocês são nossas irmãs. Sim, E vocês vão receber tudo que vocês precisarem aqui. sim, Tá certo? tá certo. Agora vai descansar um pouquinho, vai dormir, vai se alimentar. E vocês vão acordar cada dia melhor. Cada dia. E logo, logo vão achar o que fazer. Pode ter certeza disso. É bom, Tá bom? Muito Tem bom. muita atividade aqui, minha irmã. muito bom. Viu? Fica bem. A hora que eu melhorar, eu quero ser útil. Vai ser. Quero ser útil. Já está sendo útil. Porque você já vai levar essa informação para as amigas e isso vai levantar a autoestima de todas. Sim, Tá bom? tá certo, Fique bem. tá certo. Fica bem. Quanto tratamento psicológico e psiquiátrico vai ser necessário para atender esses espíritos? Lembra que eu falei semana passada, na anterior, batendo nisso? Todos nós precisamos de uma terapia. Quanta conversa a DLI vai precisar? Quantas sessões a DLI vai precisar? E ela é uma de milhares. Para sanear essa ferida, essa dor. O que a gente fazia era sujo. Obrigadas a fazer. Não era, ninguém estava ali de voluntária, não. Então, continuando aqui a nossa leitura, né, do livro, ele diz assim, o Manuel Filomeno, né, o equívoco em torno da existência planetária. Hoje nós estamos aqui equivocados, né, nesse momento planetário, que é de educação de valores. Se eu falei isso aqui, que a gente tem que chamar os nossos jovens em casa, na mesa, e falar abertamente o que tem que ser falado. Esclarecer, orientar, oferecer os valores, os bens espirituais. Então a ausência disso é responsável pelo engodo de querer-se alucinadamente extrair do corpo todas as sensações que ele pode proporcionar. Sem a lucidez necessária para compreender-se que dessa forma se o exaure o corpo mais rapidamente, diminuindo o tempo disponível para a sua fruição, para a nossa vivência, para a nossa vida. Gente, se a gente for falar disso, a gente vai falar do quê? Da Barbie? Hoje a gente tem Barbie de 70 anos, 80 anos aí que a gente olha transformadas, gastando rios de dinheiro, indo para o exterior. E eu não estou fazendo aqui uma crítica. Eu estou falando da busca incessante disso. De que nunca está satisfeito, nunca está satisfeito. E também não estou falando só das Barbies, não. Estou falando dos Bobs também. É Bob, né? O namorado da Barbie é Bob? Quem? Pensei que você falou quem. Quem é? Quem que é o Bob? Tem um Bob também por aí, né? Não é verdade? Cara, é droga, é medicamento, né, essa questão que a gente falou da sexolatria. E isso tem destruído. E é uma coisa séria, porque a questão do suicídio, né? É muito clássico, suicídio indireto. Pouca gente presta atenção nisso. Suicídio direto, pam. Suicídio indireto, você vai se matando, se matando, se matando. André Luiz desencarnou com sífilis, tomava seu alquinho, fumava seu cigarrinho, desencarnou, ficou 8 anos lá na região umbralina, sendo chamado de suicida.
E ele, mas eu não sou suicida. Porque socialmente é válido. Mas vai falar lá no umbral que socialmente é válido? Está imputado o suicídio indireto. Era para viver 80 anos, viveu 50, porque pegou uma doença venérea, porque pegou uma cirrose, porque pegou um câncer no pulmão, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. O que a justiça divina a contabilidade divina vai fazer? Vai imputar a pena. Suicídio. E é isso que a gente tem feito. E não é só fisicamente, emocionalmente também. Hoje fala-se tanto, né? Relações tóxicas, né? Nossa, é tão forte isso. A vitimização, né, desse processo do amor, né? Do apego, de se sentir dono, de se sentir proprietário, proprietária. Do orgulho, né, exacerbado em cima desse domínio, né? Que é um domínio emocional. Tudo isso não leva pessoas ao suicídio? Sim. Uma relação tóxica? Leva ao suicídio direto, inclusive. E aí? O que se suicidou e o outro é o assassino. Será que isso não tem peso na contabilidade divina? Claro que tem. A gente não presta atenção. A gente não tem essa percepção. As mentirosas promessas do gozar até a exaustão seduzem e passam rapidamente, sendo substituídas pela realidade do cansaço, do desencanto, das depressões, das novas necessidades de continuar experimentando o prazer fugaz, que se transforma em revolta e ressentimento. Aí depois lá no final, quando vem a conta, quando vem o desencarne, quando vem a passagem, o que vem? Desencanto. O desencanto é a porta aberta para a escravização espiritual. Aí a gente vai questionar e vai falar aqui para elas: por que vocês estavam e permaneceram nessa situação nos mesmos lugares? Porque vocês entraram no desencanto, vocês entraram num processo dolorido, de remorso, de depressão. A depressão hoje aqui para nós não é uma porta aberta para a obsessão espiritual? Quem já teve aí sabe. Que é um prato cheio para os obsessores, ou credores, ou em qualquer situação, o problema da depressão, o problema da questão emocional não resolvida, do desencanto, da frustração. Então aquelas que desencarnaram e permaneceram nesses processos foram facilmente escravizadas e mantidas sob o jugo de outros que eram os escravizadores. E aí, dando a manutenção nesse processo de culpa, de sujidade, como uma algema, como uma corrente. Quem tem mágoa aí? Não é uma algema? Não é a mágoa não é uma corrente no nosso pescoço? Que não deixa a gente ir para frente? Estou falando só da mágoa. Tem outros. Tem muitos processos que são facilmente utilizados pela espiritualidade inferior para nos escravizar na nossa passagem. E é o que aconteceu com essas meninas, esses meninos que estão aqui e que estão se perguntando: por que aconteceu isso comigo? Onde estava meu anjo da guarda? Eu me permiti. Eu não soube trabalhar isso em mim, porque todas ficaram presas. Tem as que se libertaram, as que entenderam, as que perdoaram, e as que ficaram. Necessidade de continuar experimentando o prazer fugaz que se transforma em revolta e ressentimento. O cardápio da mesa farta do gozo em todos os sentidos,
embora a beleza exterior, oculta acepipes venenosos e líquidos alucinantes que envilecem o caráter e intoxicam a vida. Vamos falar só de droga então. Cada dia não aparece uma droga nova? Cada dia tem uma droga diferente. Estimulantes para criar esse processo de gozo, de mesa farta. Uma existência saudável é o único meio para futuras reencarnações planificadoras. Quer dizer, estamos aí, né? Mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. Reencarnações planificadoras. Está tendo exílio. Nossa, a gente já falou tanto de exílio, o Marcelo falou, a gente falou. Que para nós é uma das últimas oportunidades de entrarmos nas reencarnações planificadoras. Sofrendo-se o efeito daquelas comprometedoras do passado, que ficaram na retaguarda das reencarnações anteriores, os impositivos do sofrimento, a dor, a mãe dor, que traz a gente para a casa espírita, que leva a gente para a igreja, que leva a gente para o terreiro. Essa semana eu conversei com o nosso vizinho aqui do lado. Foi tão engraçado isso. Ele estava ali fora, numa noite dessas de terça-feira, e ele ouviu eu falar para alguém aí, eu não sei para quem. Eu falei assim: epa, rei Ansan, nessas brincadeiras que eu faço aí no portão. E eu achava que ele era... O que eu achava que ele era? Materialista, à toa, né? À toa é que não tem religião nenhuma. Sempre olhei para o Roberto, né? Depois vou falar que eu falei dele aqui. E aí ele assim, fui sair pegar uma coisa no portão, ele: Marco, quero falar uma coisa com você. Pô, pode falar. Estou frequentando um terreiro. Eu assim: sério? Ele vermelho, um polaco vermelho, assim: sério? Falei: cara, e aí? Faz 2 anos que eu estou frequentando. Eu fui lá por causa de um problema. A mãe dor levou ele até lá. Aí uma amiga da minha esposa falou: vai num terreiro, acha um terreiro bom, vai se consultar com um preto velho, com uma vovó, com um vovô, é tão bom, tantas orientações. E ele falou: e eu sempre fui católico. Fui, me impressionei e fiquei. Hoje eu sou capitão da corrente. E aí, você recebe entidades? Nossa, eu já sinto, estou quase recebendo. É mesmo? É, e o pai de santo jogou o búzio e eu sou filho de Ogum. Ogunhê, meu amigo. Então eu tenho um Ogum do lado aqui, eu preocupado com os barulhos que a gente faz de vez em quando aqui, que seus 7 flechas dá os bravos dele, o boiadeiro, boi, preocupado com o vizinho é macumbeiro também. Maravilhoso. Se achou lá e foi levado pela dor. E está maravilhado com o que ele encontrou lá. Falei: a gente precisa conversar mais. Essa conversa de portão aqui não vai dar certo. Vamos tomar um café, fazer alguma coisa para a gente poder... Então vejam, né? É o que ele está falando aqui. O impositivo do sofrimento, da dor, da doença, constitui a abençoada terapia renovadora para a real conquista do bem-estar e da paz. A Adélie não chegou aqui pelo processo da dor? Encontrou uma casa abençoada que nem a nossa, através do processo da dor e do sofrimento? E tem outros processos de dor também. Daquelas e daqueles que não sabem que está doendo, porque o orgulho não deixa. Sabe que tem isso também na gente, né? O orgulho também não deixa a gente ter a percepção que está doendo na gente. E a gente mascara. A gente só mascara, como aquele que falou: não, a minha profissão era caçar índia e vender a peso de ouro. Fiquei rico fazendo isso. Mas aí quando a gente conversou aqui e eu expliquei para ele a real condição dele,
Ele chorou aqui na mesa. De imaginar o que ele estava fazendo. Porque o que brilhava era o ouro. Era o poder, era o mando. Ser famoso, era famoso na Serra do Mar. Esse espírito que manifestou era famoso na Serra do Mar por capturar índias e animais. Um dia eu vou pesquisar, achar até o nome dele. Foi famoso aqui. Todos fazendeiros, todos procuravam ele e contratavam o trabalho dele. Chegava nas aldeias, dizimava e escravizava as moças. Por isso ocorrem, por isso que nós estamos falando, ocorrem os transtornos psiquiátricos, psicológicos e obsessivos, cada dia mais numerosos, em alerta claro quanto insofismável, quanto pontual, real, para todas as criaturas. Gente, é todas, não é algumas não, por isso que eu falo que todo mundo precisa se tratar mesmo. Expressam-se em alienações mentais, transtornos emocionais, obsessões puras e obsessões simples, agravando-se quando se mesclam as problemáticas fisiológicas, porque daí a gente desencarna, com o perispírito tudo levado à breca, reencarna, porque o perispírito é a forma do nosso corpo novo, com os problemas fisiológicos, que se alinham aos problemas emocionais, e está aí o grande problema fisiológico, psíquico e espiritual, complicando o quadro da psicopatia difícil de ser erradicada. Cada dia é mais difícil, porque a gente não acha um caminho, a gente não tem ainda a consciência. E quando a gente traz aqui a história das meninas aí, a gente quer mostrar, e elas e eles sempre estão falando, eu falo isso sempre, aproveitem enquanto vocês estão na carne, para não passar pelo que a gente está passando. Porque pergunta se eles gostariam de estar na carne. Claro. Para fazer o quê? Tudo diferente. Para fazer diferente. Para fazer melhor. Para não doer tanto. Mais uma aqui então. Então, junto com a Deli e as outras meninas, tinham lá irmãos também, homens e mulheres, que eram o quê? Os escravizadores, aqueles que retinham aquele bolsão de sofrimento, tirando proveito. Uma hora eu tenho que trazer a história do Pai Quirino aqui, que a história do Pai Quirino é muito clara sobre isso aqui. Como que é esse aproveitamento espiritual desses bolsões de sofrimento. Ele conta, é muito legal. Então essa é uma irmã que veio, que foi trazida também da ilha do Teixeira, extremamente revoltada. Por quê? Nós quebramos a banca dela. Nós quebramos a festa. E aí vocês vão entender mais ou menos o que é lá. Seja bem-vinda, minha Eu irmã. vim buscar. Cadê as minhas meninas? Seja O que bem-vinda. vocês fizeram? Mas elas estão... Eu vim aqui e vou levar todas de volta. Escute um pouquinho. Quem vocês estão pensando que são? Que é isso? Vocês estão me mantendo presa? Nós podemos conversar? Eu não quero conversar. Não quer conversar. Eu só vim buscar elas. Elas me pertencem. Mas- Elas vão tudo cair aí, ó, porque tá elas vendo? não conseguem ficar comigo. Se a gente não conversar, não vai ter acordo. Não, eu não quero conversar. Então não tem acordo, Eu não meu quero irmão. conversar, Então não não quero tem conversar. O que vocês estão fazendo com Quem elas? sabe se a gente O conversar... que vocês estão fazendo Então. com elas? Então comece me respondendo, por favor. Precisamos conversar, então. Ok, então vamos conversar. O que você fazia com elas? Eu não fazia nada, elas trabalhavam. Era o trabalho delas. Mas pelo que... Você não conhece? O que eu elas tenho- faziam? Pelo que eu tenho conversado... viu? Ó, nós íamos conversar, né? Então, pelo que eu tenho conversado com elas aqui, elas só falam de dor, de sofrimento, de prisão,
de escravidão, elas só falam disso. Ingratas. Ingratas. Mas Eram por todas quê? ingratas. Por quê? Porque ficavam lá sorrindo, faceiras, bebendo, fumando e trabalhando. Mas se não sorrissem, o que Cadê? ia acontecer com elas? Problema delas, não iam ter cliente. Eu. Agora aqui elas não precisam mais fazer Mas isso. e elas elas não estão precisam. Elas gostando. precisam do quê? Você nem conhece. Eu estou há milhares de anos lá com elas. Eu conheço todas elas e eu tenho que levá-las de volta. E elas não vão nem sobreviver Mas aqui. nós também conhecemos. Sabemos dessa vida, conhecemos como funciona, conhecemos pessoas como você, conhecemos tudo aqui. Né? E tivemos a possibilidade de libertar, trazê-las para cá, né? É E o isso. que vocês vão fazer? Vocês nem sabem lidar com elas. Mas Porque o que eu vi aqui, isso aqui não tem nada a ver com o que elas estavam você não acostumadas. conhece, a nossa casa é muito grande. Você não conhece nada, você está falando por um simples olhar que você passou. E nem tenho curiosidade E de não conhecer. não se cara. incomodem com elas, né? Porque elas não estão mais sob teu jugo, não estão mais sob tua responsabilidade. E vocês acham que é assim, que vocês chegam, levam as minhas trabalhadoras, as minhas meninas e fica por isso só? O que você acha? Veremos. E aí? Quanto precisa de terapia aqui? Quanto precisa de terapia aqui? Para tentar tirar um pouquinho que seja, né? Para que haja ali uma lucidez emocional do que ela fazia. Milhares de anos comigo. Então entendam que isso vem de muito tempo. É muito sofrimento. E aí a gente pode pensar nela. Não sofre também? Não dá para perceber a máscara? Como que ela se tornou isso? O que levou ela, que questão emocional levou ela a punir as outras? Né? A gente não faz as coisas, todos nascemos, fomos criados simples e ignorantes por Deus, pelo Pai. A gente não faz porque a gente é mau. A gente faz porque a gente está doente. Porque a gente está adoecido de alguma coisa dentro de nós. Os piores que chegaram aqui, os mais complicados que chegaram aqui, que está lá no último andar do nosso calabouço, está adoecido da alma. E se ele está aqui ainda é porque existe possibilidade de recuperação. Se não aqui, em outros mundos, em outras salas de aula. Como que é? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá? Não foi isso que o mestre falou? Nenhuma, nem ela, e nem ninguém. Tem que quebrar essa casca. Tem que ter um entendimento, tem que ter uma terapia aqui, um trabalho aqui, para que algo aconteça. E nós já tivemos outras, e eu vou falar do feminino, que chegaram aqui nas mesmas condições e condições piores, e hoje são trabalhadoras da casa. Trabalham, ajudam nesses resgates, inclusive. Né, Aurora? Tem a Aurora. Que me quase tirou o couro das minhas costas inteira primeiro. Mas cedeu. Não é porque o amor, né? O amor, o carinho, o respeito, ele vai. Sabe o que fizeram com a Aurora? Um dia, foram numa região do abismo, resgataram a irmã dela desse lugar, tiveram a permissão de resgatar, trouxeram aqui na enfermaria e começaram a tratar da irmã. E a Aurora retida. Um dia,
convidaram a Aurora para visitar a enfermaria. Adivinha? Ela encontrou a irmã que ela não via há milhares de anos sendo tratada pela casa. Aí ela se dobrou. Se vocês fazem isso, eu tenho que me dobrar. E se dobrou. E hoje é uma trabalhadora fantástica da nossa casa, do Sagrado Feminino, do Oriente, porque nem é aqui da América. Em todas essas situações, o paciente desempenha um papel relevante, viu, meninas? Como é que é? Vamos se ajudar, né? Tá aí, ó, estamos falando tudo, ó. Tem casa, tem respeito, tem carinho, tem proteção, tem afeto, tem amor. Então vamos desempenhar o nosso papel, porque o paciente desempenha, sendo a sua cura o resultado imprescindível de uma contribuição pessoal. Tem que querer, né? Tem que querer. Ao lado da assistência que deve receber, tanto a especializada, no caso nosso encarnado, os médicos da Terra, as médicas da Terra, quanto a afetiva dos familiares e amigos aos quais se encontra vinculado. O que é a primeira coisa que eu falo? Vocês têm uma casa agora. Vocês têm uma família agora. Aqui ninguém vai julgar vocês, porque nós somos todos irmãos aqui. O acolhimento de ter um lar, que elas vão precisar. E o tratamento médico desses nossos médicos, médicas, freiras, que viram aqui 24/24 para socorrer e para amparar. Certo? E aí, então, vamos finalizar, 2 minutinhos, vai dar certinho, 9 horas, a manifestação de uma vovó. Todo mundo sabe o que é uma vovó? Sim. Todos? Uma preta velha, anciã, que é o tesouro da nossa casa. Nossas pretas velhas são um tesouro da nossa casa. Elas vão lá no quintal, pegam erva, estão passando erva aí. Alguém deve estar sentindo o cheiro. Estão passando erva aí em cada um de vocês, limpando, higienizando. São o tesouro da nossa casa. E ela vem relatar um pouquinho da dor dessas moças, para a gente entender aí a questão tanto da Adélia como da nossa nova irmã. A gente fala equivocada porque ela vai se desequivocar. A gente tem certeza disso. Salve, adorei as almas. Adorei as almas, entendeu? Sua bênção. Salve, filho. Salve. Nossa mãe santíssima, abençoe sempre, meu filho. Gratidão. Salve, filho. Salve. No, essa filha trabalhadora, filho. É sim. É. Das fortes. É sim, filho. Do que o nosso chão precisa, né? É, filho. É daqui esses trabalhadores que precisam aqui, né, filho? Isso mesmo. Tem energia diferente agora, né, filho? Isso mesmo. De um sofredor diferente, filho. Isso mesmo. Tem de todos, né, filho? Mas na casa agora esse é diferente, Isso filho. mesmo. E nós tem que estar tudo preparado, filho. É uma dor que foi muito machucado, né? É, filho. Muito profunda na alma, né? E que das vezes, filho, até culpa, filho. Porque o filho sabe, filho, que lá no coração achavam que merecia aquilo, filho. Isso mesmo. E se entregavam, filho. Que era um castigo, que era uma punição, né? Que é o que tinha pra ser, filho. O que foi falado, o que foi colocado, né? É. E aí dói muito mais, né? Dói, filho. Porque acha que não necessita, filho, da ajuda. A gente sabe. Que não precisa do socorro. E não quer aceitar das vezes, filho. Porque não tem os dos merecedores. Certo. Mas devagarinho, filho. Nosso Pai Maior
E nós aqui, fi, sabe como fazer, né? Sim, é isso mesmo. Tem que ter muita paciência, fi. Nós sabemos disso. E vamos ter. Porque as energias é diferente, fi. As energias das mulheres. Muito forte, né? Muito forte. É hora de acalmar, né? O coração, a mente. Pra ajudar, né? Por isso das muita, fi. Que chegaram. Estão dormindo ainda, fi. Tá se tratado assim, fi. Pra ficar mais calmo, fi. Tá certo. E é só nas ervas, né, fi? Só nas ervas. Só na mandinga, né? Mas aqui nós sabe, né, fi? Tem muito trabalhador aqui nessa casa, fi. Isso mesmo. E cada um no seu fazer, no seu saber, né, fi? Sabe o que fazer com qualidade, né? Fi. Do jeito certo. Tá tudo certo, né, fi? Tudo certo. É isso. Então ela diz, né, que é uma energia forte, é uma energia do sagrado feminino, né, da mulher, em sofrimento, em dor, né, tudo isso que a gente ouviu aqui, né, tanto de um lado como do outro, e que nós aqui da casa precisamos de paciência, de calma, para lidar com esse sofrimento, com essa dor, né? Até porque eu entendo que o masculino pode ter uma certa dificuldade de compreender isso, né? Não são todos, né? Todo masculino que vai compreender essa situação e vai imputar a inocência, que é aquilo que a gente tem defendido aqui, né? Que elas foram vítimas, porque é comum ainda na sociedade, né, que o homem tem que ser homem, e para ser homem, né, e eu falei até esses dias para uma pessoa, falei, assistindo o filme do Chico Xavier, né, o pai dele leva ele lá no prostíbulo lá de Uberaba, lá da cidade, porque ele tinha que virar homem, e ele lá, com não sei quantos anos lá, né, tinha que ter uma relação sexual, porque senão não era homem. Como é que faz? Com essa mente. E por que elas são tão reativas ao masculino? Porque é o que domina. Tem que ser homem. Nessa altura, muitos de nós não são homens. Não sei o que a gente é. Fica aí a reflexão para todos nós. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Obrigado. Passamos 5 minutinhos. Gratidão.